É uma honra e também uma imensa alegria dirigir-me hoje a esta Assembleia, o coração pulsante da democracia luxemburguesa. Estar aqui por ocasião das comemorações do 10 de junho, data em que o meu país celebra o seu Dia Nacional, de Camões e das comunidades portuguesas, confere a este momento um simbolismo acrescido. Este é um país que abriu as suas portas e o seu coração a gerações de portugueses. Há mais de meio século, os meus compatriotas chegaram a esta terra em busca de um futuro melhor. Encontraram-no, mas também deram o melhor de si para o construir convosco. Num tempo em que tantas fronteiras se erguem e tantas portas se fecham, este exemplo de abertura, de confiança mútua e integração merece ser reconhecido e valorizado. É uma demonstração e um feliz exemplo de que as sociedades mais fortes se constroem pela inclusão, pelo respeito mútuo e pela capacidade de acolher aqueles que desejam contribuir para um bem comum. O Luxemburgo é hoje um exemplo da criação de respeito e apreços mútuos entre quem, vindo de Portugal, procurou este país para realizar o seu projeto de vida, integrando-o com naturalidade, trabalhando e contribuindo para o desenvolvimento do Grão-Ducado, e quem acolheu de boa vontade e com interesse uma comunidade que evidencia múltiplos laços comuns com a própria natureza dos luxemburgueses. Hoje, a comunidade portuguesa no Luxemburgo já não é apenas uma comunidade, é uma parte indissociável da própria identidade luxemburguesa. Representa cerca de 14% da população total, cerca de 112 mil pessoas, há quem diga mais, a maior comunidade europeia do Grão-Ducado. É uma comunidade cada vez mais bem integrada e mais diversificada. São mulheres e homens que trabalham nas empresas, que ensinam nas escolas, que dinamizam a cultura e cada vez mais participam ativamente na vida política e cívica do Luxemburgo. Permitam-me a este respeito sublinhar a minha satisfação e orgulho pelo facto de 2 dos membros desta Câmara serem concidadãos portugueses, a Lis Brás e o Ricardo Marques. Neste momento, não posso deixar de recordar e evocar o papel de Félix Brás, pai de Lis Brás, antigo deputado desta Câmara e antigo vice-primeiro-ministro e ministro da Justiça. Permitam-me ainda aludir a Isabel Weiser Lima, mulher do Sr. Presidente desta Câmara dos Deputados, nossa compatriota e deputada do Parlamento Europeu desde 2019. Esta integração exemplar é o testemunho vivo de que a identidade não se divide, multiplica-se. Os luso-luxemburgueses são um exemplo claro de cidadania europeia, orgulhosos das suas raízes e profundamente comprometidos com o futuro do Luxemburgo. Assistimos hoje a uma profunda transformação no perfil de saída de portugueses para a Europa. Obviamente, sem esquecer as gerações de portugueses que, na segunda metade do século XX, partiram em busca de melhores condições de vida para si e para as suas famílias. É hoje forçoso reconhecer que, na Europa, Portugal tem uma mobilidade cada vez mais diversificada e muitíssimo qualificada. Muitos portugueses escolhem desenvolver carreiras internacionais, integrar empresas globais, centros de investigação, universidades ou instituições europeias, não apenas por necessidade, mas também por ambição profissional, espírito de descoberta e vontade de participar em projetos de dimensão europeia e internacional. O Luxemburgo é um exemplo particularmente expressivo desta evolução. A par de uma comunidade portuguesa historicamente enraizada, encontramos hoje numerosos portugueses que desempenham funções de elevada responsabilidade nas instituições europeias, contribuindo diariamente para a construção do projeto europeu. A forma como esta comunidade tem sido integrada, valorizada e incentivada a participar na vida económica, social, cultural e política do Luxemburgo merece o meu maior reconhecimento. Cabe-me também hoje testemunhar que, fruto dessa abertura e confiança mútua, se criaram laços profundos entre os nossos 2 países. A diáspora é um elemento essencial de Portugal, projeta o país no mundo, reforça a sua influência internacional e cria pontes económicas, culturais, científicas. Portugal faz-se da soma de todos os portugueses, aqueles que habitam em Portugal e aqueles que a vida trouxe até países europeus e outros. No Dia de Portugal celebra-se também a língua portuguesa, uma das línguas mais faladas no mundo.
e elemento de ligação entre Portugal e a diáspora. É para mim uma prioridade que Portugal crie todas as condições necessárias para que as comunidades continuem a poder aprender português, especialmente aqueles que já nasceram fora de Portugal. Num mundo polarizado e em que a inconsistência, a incerteza e a violência proliferam, é reconfortante constatar que o relacionamento entre Portugal e o Luxemburgo é um exemplo auspicioso de amizade, de concórdia e de cooperação. O exemplo é para muitos outros países do mundo, onde os cidadãos de Portugal e do Luxemburgo, em conjunto, se encontram e vivem. Este relacionamento entre portugueses e luxemburgueses, de empreendedorismo, de afetos, de consciência das vantagens mútuas que representa, tem dado excelentes resultados, mas é fundamental que dê ainda mais. A nossa ligação não se esgota nos afetos e na demografia. Portugal e Luxemburgo partilham uma relação económica e política de uma solidez extraordinária, assente numa amizade e confiança mútuas e numa visão partilhada do mundo. As nossas trocas comerciais têm crescido, mas o potencial que temos para frente é ainda maior. Queremos ir além dos setores tradicionais. Portugal é hoje um polo vibrante de inovação tecnológica, de energias renováveis e de indústrias criativas. E o Luxemburgo é um centro financeiro global de excelência e um líder em inovação digital e espacial. Temos todas as condições para criar sinergias mais fortes, por exemplo, na transição digital e na descarbonização da economia, no setor da energia, na cooperação militar-industrial, no setor espacial, na mobilidade autónoma, na investigação em saúde, na democratização da inteligência artificial, na economia do mar ou no turismo. Pois relembro que Portugal foi em 2025 o principal destino da companhia de bandeira luxemburguesa Luxair. Investir em Portugal é investir num parceiro fiável, qualificado e inovador. Um país aberto ao mundo que tem a ambição de transformar a relação com a diáspora num verdadeiro eixo de desenvolvimento económico, assente não apenas na ligação emocional, mas sobretudo na confiança, na profissionalização e na criação de um valor partilhado entre Portugal e os portugueses e o mundo. No plano político, a nossa sintonia é enorme. Portugal e o Luxemburgo estão alinhados nos grandes dossiês internacionais e empenhados em encontrar soluções para os problemas globais que todos enfrentamos. As alterações climáticas, o desenvolvimento sustentável, o combate à pobreza e a busca pela paz. Somos duas nações democráticas que acreditam profundamente na paz, no multilateralismo e no respeito pelo direito internacional e dos direitos humanos. Portugal e o Luxemburgo valorizam os seus parlamentos nacionais e a cooperação interparlamentar. Não é por acaso que um dos deputados portugueses que integra a minha comitiva preside ao grupo parlamentar da Amizade Luxemburgo-Portugal. A cumplicidade de pontos de vista entre Portugal e o Luxemburgo estende-se também ao seio da União Europeia. Ambos sabemos que o projeto europeu não é um dado adquirido. A Europa é uma construção diária que exige coragem e solidariedade. E num momento de transformação e de reconfiguração dos equilíbrios internacionais e europeus, impõe-se que os laços que unem os nossos dois países reforcem a sua extensão e qualidade. Face aos complexos desafios geopolíticos que o nosso continente enfrenta, desde a trágica realidade da guerra nas nossas fronteiras a leste até à urgência climática, o Luxemburgo e Portugal falam a mesma voz. Uma voz que defende uma Europa de excelência e justa, onde a solidariedade interna não é uma palavra vã, mas sim um motor de desenvolvimento de todas as regiões, do Atlântico ao coração da Europa Central. Defendemos juntos o aprofundamento do mercado único, mas também a consolidação do pilar europeu dos direitos sociais. Porque a Europa só será verdadeiramente forte se for justa, se não deixar ninguém para trás e se continuar a garantir a prosperidade e a segurança dos seus cidadãos. Juntos continuaremos a bater-nos por uma União Europeia que seja um farol de progresso, de liberdade e democracia num mundo em que aparenta estar cada vez mais incerto. O projeto europeu é um projeto de paz. Ao celebrar hoje convosco o Dia de Portugal, celebre também a amizade. A amizade entre os nossos dois povos e países. E olhe para o futuro das nossas relações com um otimismo inabalável. Sabendo da enorme e cumplicidade que existe entre os nossos povos, sei também
caminharemos sempre lado a lado na construção de uma Europa justa, à altura dos desafios do nosso tempo, na tecnologia, na economia, na defesa e na solidariedade. Só assim poderemos aspirar a tornar os nossos países ainda mais justos e multiplicar a excelência, a nossa excelência, as nossas relações de amizade para dar mais Europa à Europa. Esta Europa precisa muito do Luxemburgo e precisa muito de Portugal. Muito obrigado pela vossa atenção.